E aí pessoal, tudo jóia? Essa é a aula 1 que eu vou apresentar para vocês em relação ao nosso assunto sobre sistemas supervisórios, certo? Então a gente vai tratar alguns aspectos em relação a esse tema e eu também vou apresentar conceitos sobre o que a gente vai realizar quanto ao programa de desenvolvimento de uma tela de supervisório, certo? Então essa é a nossa aula 1. Vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula 1 e nas outras aulas também? Eu coloquei um índice aqui para poder apresentar para vocês, certo? Então eu tenho inicialmente os conceitos sobre o que é a introdução aos sistemas SCADA, né? O que é um sistema SCADA, para que ele serve. Depois vou mostrar para vocês a performance do software Ellipse E3, que vai ser o software da gente poder criar a tela de supervisão, né, um sistema de supervisório. E a gente vai, nas outras aulas, realizar configurações no software. Então eu vou apresentar o software, mostrar como é que ele funciona, abrir ele, criar um novo projeto, realizar o desenvolvimento de telas, para que servem os objetos. A gente vai fazer a associação de propriedades, vamos entender um pouquinho sobre scripts, simulação de valores para poder trabalhar com as tags, né, com essa nomeação aí de um endereço, né, geração de gráficos, alarmes e no final segurança, e a gente no final, no caso, né, vai trabalhar com o uso de um simulador, né. Como a gente utiliza o CLP Atos, né, da Schneider, eu vou apresentar para vocês um driver para possibilitar com que a programação feita no Atos do CLP possa alterar na tela de supervisão, certo? Então, esse é o nosso script de aulas que a gente vai ter durante esses dias. Tudo jóia? Então vamos lá. Então, inicialmente, a gente precisa entender o que é um SCADA, né? Um, um sistema supervisório de aquisição de dados. Nesse slide vocês podem perceber que existe uma tela de um processo onde eu tenho alguns componentes como motores, silos, válvulas, uma tela de alarmes, que ilustram um ambiente industrial, né, de um processo, e através desse processo a gente consegue, através dessa tela no caso, a gente consegue perceber como é que está o andamento do processo. Então, se você pode fazer essa leitura, então você pode fazer o monitoramento, você pode fazer a aquisição de informações e alterar essas informações remotamente. Então, o sistema de supervisão ele tem esse propósito quando ele é criado. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o que precisa ter no mínimo de um software de supervisão, um software SCADA, certo? E apresentar também os elementos iniciais de um software SCADA, né? Que no caso que a gente utiliza vai ser o Ellipse E3. Então, essa tela, como outras telas, elas possibilitam o quê? Elas, quando são criadas, elas possibilitam a supervisão, o controle e a monitoração, né, o monitoramento, no caso, de variáveis. Essa tela é uma tela exemplo, né, eu peguei essa tela num exemplo de um livro na internet, enfim. Então a gente tem, por exemplo, a possibilidade de verificar se o motor ligou ou não ligou, qual é a temperatura do material dentro de um silo, a quantidade de produtos que estão sendo colocados num reservatório. Então, vocês podem ver que essa tela é uma tela autoexplicativa de como está o processo no chão de fábrica. Né? Então, se o chão de fábrica ele apresenta esses elementos, você pode graficamente representá-los nessa tela, certo? Então,
no caso, resumindo, é essa interface amigável, né? Eficiente e ergonômica de sistemas automatizados em plantas industriais. Então a gente pode perceber que essas três funções, supervisão, monitoração ou monitoramento, né, e controle, elas se desenham de que forma, né? Na parte de supervisão é para você ter o objetivo de maximizar o retorno financeiro, né? Então você observar os valores produzidos no teu processo e poder alterar mini processo, vou dizer assim, para poder o processo macro ter um melhor retorno no quesito de produção, de qualidade, no quesito de melhor retorno financeiro, né, o nome mesmo está dizendo, por você estar realizando essas alterações. Né? Então, a utilização dos dados coletados pelo monitoramento permite a elaboração de uma estratégia de operação, certo? Você pode simplesmente também realizar um controle, né? A ação de gerar sinais de forma que a variável controlada se comporte de acordo com o pré-estabelecido. Um exemplo, né? Eu falei muito nas aulas, né, sobre nível, sobre temperatura. Então, se você quer fazer o controle de nível e verifica na tela que é necessário fazer um aumento percentual de 10%, onde o nível estava em 50 e passa a ser 60, então você realiza essa mudança e pode alterar também elementos de ganho, como elementos de ganho proporcional, integrado derivativo, se for um processo que utiliza o PID, ou elementos de controle on-off, ou você vai ligar uma válvula ou não vai ligar essa válvula, enfim. Então você pode realizar essa performance de utilização de um sistema SCADA, como também monitorar as informações. Né? Na tela do slide anterior a gente pode perceber que existem informações que condizem com a situação do processo, se aquele equipamento ligou, não ligou, ou até mesmo verificar situações limites, né? Como alarmes, que a gente vai ter mais esse detalhamento na aula de alarmes, certo? Então a gente tem aqui, ó, aquisição de dados para verificar as condições de funcionamento do processo, sinalização de valores limites, ocorrência de falhas, alarmes e relatórios. Então tudo isso ele está envolvido com as funções do sistema SCADA, beleza? Então essa imagem ela ilustra, né, um resumo de um sistema SCADA de uma maneira bem mais simples, né? Então, o que a gente tem na primeira camada? A concentração dos sensores e atuadores, né? Sensores esses que a gente viu nas aulas, né? Onde a gente estudou como é que funciona o sensor digital, como é que funciona o sensor analógico, né? A gente vai depois dar uma aprofundada mais sobre isso na parte prática, né? Na parte presencial, né? Então, a parte de sensor e atuador é a parte mais simples do meu processo, onde eles transmitem sinais ou recebem sinais para modificar o processo. No caso de um motor, de um cilindro, de uma válvula, tudo isso aí faz parte dessa primeira camada da arquitetura SCADA. Quem vai enviar ou receber sinais, né, ou seja, dos sensores, vai ser quem? Que faz parte da segunda camada, que é o CLP. Então, o que o CLP vai fazer? Ele vai fazer o cálculo matemático, né, de acordo com a sua programação, né, a gente estudou isso em CLP. Ele vai fazer o link da situação que está acontecendo no processo para um nível mais acima, que é o sistema de supervisão. Então, ó, ele executa funções de controle de vários tipos e níveis de complexidade. Realiza comunicação entre PLC e sistema supervisório. E no final, nós temos o próprio supervisório, que é um software
que realiza essa interação mais amigável de como está o processo. Graficamente, a gente precisa perceber também a diferença de um IHM para um software SCADA, certo? O IHM, por exemplo, ele está no processo onde ele auxilia o operador, ou o mantenedor, ou o técnico a realizar ações, substituindo às vezes uns botões que estão no quadro. Então eu tenho vários botões que acionam as válvulas, que acionam os motores, e o IHM, ele, de uma forma ilustrativa, faz com que você, quando aciona o IHM, você executa essa ação. O software SCADA, né, que é esse software que a gente vai utilizar, ele faz algo muito semelhante. Você pode executar essas ações de ligar os atuadores através de botões e tudo mais, mas também ele tem um cunho, né, de maior nível por ele estar dentro de uma sala de processo, lhe dando informações em tempo real e dando condições de você alimentar uma planilha, por exemplo, né, um banco de dados, para poder mostrar tendências de como está o teu processo. Beleza? Daí a gente tem a questão das redes do sistema de supervisão. Caso não seja utilizada uma rede digital, os sinais de campo são conectados diretos aos cartões de entrada e saída do CLP. O que isso quer dizer? Antes da gente estudar um pouquinho sobre rede industrial, na evolução histórica de um sistema de distribuição, né, um SDCD, né, Sistema Digital de Controle Distribuído, antes de ter essa condição utilizando a rede industrial, os sensores e atuadores eles eram ligados diretamente nas entradas e saídas do CLP. Né? Então, a gente estudou isso nas aulas presenciais, onde quando eu tinha, por exemplo, 2 sensores capacitivos, então cada sensor capacitivo, né, 2 é muito pouco, né? Então se eu tivesse 10, né, 10 sensores capacitivos, cada sensor capacitivo ia ocupar uma entrada física do CLP. Ah, mas a minha CPU só tem 8 entradas digitais, então os outros 2, né, para fazer os 10, eles teriam que ser alocados num cartão de expansão. E isso tornaria o CLP muito grande. Eu ia ter que ter muitos cartões de expansão, porque cada componente ia precisar fisicamente de um espaço ali para ele. Né? Então isso ainda existe, né? Isso não morreu na indústria, digamos assim. Mas com o advento da tecnologia que utiliza a rede industrial, isso faz com que cada componente ele possa utilizar o mesmo barramento, mas com endereços diferentes. Então eu tenho sinais digitais de 0 a 24 volts, de 0 a 110 volts, de 0 a 220, direcionados para cada saída, digamos assim, ou sinais analógicos, né, que nem a gente viu, de 0 a 20, 4 a 20, 0 a 10, mas com o advento da rede eu tenho uma particularidade para poder tratar com cada componente. Né? Isso faz com que eu tenha que estudar também um pouquinho sobre protocolo industrial. Então, quando eu for explicar um pouco sobre o protocolo, eu vou pegar o que a gente utiliza, o base, né, que é o Modbus, e eu vou mostrar algumas camadas que fazem com que eu possa ter a característica desse protocolo. Né? Então, eu vou falar da camada física, vou dar uma relação de informações do que significa alguns padrões físicos, como o RS-232 e RS-485. Vou falar da camada de enlace, que trabalha a questão do pacote de informações para que vocês possam entender como o CLP está se comunicando com o supervisório. E a camada de aplicação, que é a camada onde você tem a interação com o sistema de rede industrial, digamos assim, né? Então, isso é um assunto que a gente vai ver mais pra frente quando a gente for falar de comunicação. Então, ó, eu posso ter redes digitais, ou seja,
todos os componentes eles são ligados em ou no mesmo barramento ou em barramentos separados, mas levando para o mesmo, para dois CLPs, enfim. Eu tenho interessante trabalhar a questão de redes quando você consegue direcionar o protocolo para a sua aplicação. Então existem protocolos de vários propósitos, mas quando você começa a entender que aquele protocolo serve para certa função, você começa a, por exemplo, então vou usar, por exemplo, né, o HART, que é o protocolo utilizado para sensores inteligentes com utilização do FSK, eu vou utilizar mais para sensores analógicos. O Profibus DP, que ele tem uma interface direcionada para sensores digitais, eu vou usar mais para a parte de mecatrônica, né, que utiliza muitos sensores digitais, enfim. Então, quando você tem um sensor digital, quando você tem uma rede industrial que você sabe alocar esse protocolo com a sua intenção, fica mais fácil a sua aplicação, o seu estudo, né? E a dica é, quando você quiser estudar os protocolos, você estuda a parte teórica básica, e se você quiser saber a aplicação de como colocar na prática, é utilizar o manual do equipamento. Então, sensor bus, device bus, field bus, o bus, né, esse sufixo bus, que quer dizer barramento, e cada um tem a sua aplicação de acordo com o equipamento que é utilizado. Sensor bus interliga sensores discretos, o ASE é muito conhecido, né? Ele tem aquele cabo amarelo de estrutura que evita a inversão da polaridade, por exemplo, né? Device bus, né, barramento de dispositivos, eu falei do Profibus DP, ControlNet, DeviceNet, que pode interligar CLPs, Field Bus, que integra sistemas analógicos como os transmissores, válvulas, então eu falei do protocolo HART, mas se eu quiser falar de Profibus eu uso o PA para essa situação. Então, antes eu tinha cada componente ligado a uma entrada e uma saída digital analógica, e com o advento da rede eu pude fazer com que o CLP, digamos assim, diminuísse a sua estrutura física de hardware, mas aumentasse em complexidade de comunicação, né? Então a gente vê muito isso, por exemplo, no curso técnico de automação, com uma profundidade maior nisso aí, beleza? Aqui é um exemplo de uma rede de sistema de supervisão, né? Eu tenho essa parte mais abaixo direcionada aos sensores atuadores, com alguns protocolos indicados, ó, ASE, Profibus. Depois eu tenho a parte do CLPs, né? Eu tenho dois CLPs, podendo eu ter um CLP escravo, outro mestre ou dois mestres, dependendo do tipo de protocolo que você está usando. E o CLP comunicando com o computador, fazendo o uso de uma informação com mais densidade de pacotes, de bits, né, digamos assim. Então eu tenho, na sequência aqui da pirâmide, né, eu tenho baixa quantidade de dados, né, e uma pequena flexibilidade. Depois vai aumentando essa complexidade, aumentando esse pacote de dados. Depois vai aumentando a complexidade, a flexibilidade e aumentando esse pacote de dados até uma extensão de dados bem grande, né? Ou seja, na parte da aplicação da camada, né, da última camada, digamos, a parte de interface com o usuário, com uma quantidade de dados bastante elevada. Daí eu vou mostrar agora para todo mundo o que a gente pode ter como um conhecimento prévio do que escolher para colocar no sistema de supervisão.
Então, a gente tem o que? A gente tem a etapa um, que é o entendimento do processo a ser automatizado. Então, se a gente escolher, ou a gente escolheu, né, o processo de fabricação de tintas, por exemplo. Então, o que deve ser feito? Detalhar as etapas e dar nomes. Então, eu tenho a etapa, por exemplo, de escolha, né, a parte de receita, digamos assim, né? Depois, eu tenho a parte de mistura de componentes. Depois, eu tenho a parte de envase. Então, entender como o processo funciona é fundamental para que a gente possa começar a construir, ou no caso, planejar um sistema de supervisão. Com isso, a gente começa a compreender e a preencher, né, a questão das variáveis que serão utilizadas, né? Então, os dados essenciais, sistema conciso, limites de escala. Então, tudo isso aí vai fazer parte do teu bom entendimento que tu fez na etapa anterior. Então, quais serão as variáveis, né? Se a gente vai ter as variáveis de nível, de tempo, por exemplo, de invase, tempo de contagem, enfim. É comum você trabalhar com a questão do banco de dados para poder você fazer aquela questão lá de supervisão do teu processo. Então eu tenho o tamanho do banco de dados, quais vão ser as informações que vão ser utilizadas para poder fazer um estudo de como vai estar o processo, para você realizar aquelas estratégias necessárias, enfim. Planejamento dos alarmes, se a bomba ela vai, por exemplo, realizar quando ela entra em falha, se ela vai mostrar que essa bomba entrou em falha, ou no caso de processo de nível, né, se o nível passar um certo valor, né, ou seja, você cria um patamar de 80% e se esse valor passar de 80%, você pode gerar um alarme para executar uma ação, mostrar isso na tela, né, enviar isso como mensagem, realizar algum tipo de providência para isso, né? O que a gente vai trabalhar inicialmente com mais densidade vai ser a parte de padronização da tela. Então a gente vai trabalhar muito de como vai ficar o layout de uma tela, de como a gente vai estruturar essa tela para ficar mais amigável e mais trivial a sua construção e a sua execução para poder ficar realmente amigável, né? Então a gente tem a padronização e o desenho das telas. Então, ser consistente no uso de símbolos. Então a questão de cor, né? Se está verde, está parado, está vermelho, está em execução, enfim, né? Quando a gente escolhe realizar a utilização de gráficos, os gráficos vão mostrar o que? Qual a tendência de como vai ficar aquela variável, né? Então, monitorar a eficiência da produção, arquivar variáveis de processo, enfim. E uma etapa 4, né, planejamento de um sistema de segurança, né? A questão de segurança de dados, né? De você dar acesso à tela para o setor de manutenção, ou se você dá acesso a certas telas para o pessoal de planejamento, enfim. Restrição de acesso a pessoas. E a etapa 9, padrões industriais de desenvolvimento. No caso, a gente vai utilizar o Windows. Beleza? Com isso, a gente finaliza a nossa primeira parte e a gente vai começar a falar sobre a elipse, certo? Pronto, né? Então, que empresa é essa, né? E por que eu estou falando dela, né? O que acontece? A Ellipse, ela é a que constrói o software de supervisão que a gente vai utilizar, né? O software SCADA. Então, ela é uma empresa genuinamente brasileira que iniciou em Porto Alegre, certo? No início dos anos 90.
O primeiro produto para essa linha, né, de poder fazer o monitoramento, de poder fazer essa questão de verificar as informações no processo, foi o Ellipse 21 da plataforma DOS, né, antiga plataforma DOS. Em 96, ela lançou um software para o Windows chamado SCADA, certo? Que ainda é utilizado, né? Tem outras escolas que ainda utilizam, né? A gente utilizava também. E atualmente a gente utiliza o Ellipse E3, né? No qual atualmente se encontra na terceira. Na realidade já está na, acho que quinta geração, né? Eu coloquei terceira aqui, mas já está na quinta geração, certo? Então, nós temos alguns módulos que vão ser instalados nos computadores de vocês, né? Eu vou mandar o link de instalação, né? Na realidade, o executável, né? Não o link, o executável. E vocês, quando instalarem, vocês vão observar um conjunto de programas que vão ser instalados, né? Que são esses módulos, certo? Então eu tenho o E3 Server, que é o servidor de aplicações realizando a comunicação em tempo real com os equipamentos de controle. Então é o servidor que vai ser construído virtualmente no teu computador para poder simular ou poder comunicar com as informações do que tu está construindo como supervisório, certo? Então ele tem essa imagem aí e ele, no caso, né, ele se assemelha, no caso ele tem a mesma intenção de o E3 admin, né, digamos assim, certo? Mas apesar de ser duas coisas diferentes, né, o E3 server, o E3 admin, mas vai aparecer essa imagem também quando a gente instala o E3. O E3 Studio, que é o que eu vou trabalhar por mais tempo com vocês, né, ferramenta de configuração e plataforma de desenvolvimento, é onde a gente realiza a construção das telas, das associações, dos scripts, enfim. Pronto, na área de trabalho de vocês vai aparecer essa imagem que vocês estão vendo aí no slide aqui, certo? Então, essa imagem aí vai ser a imagem que vai aparecer na área de trabalho, que a gente, quando clica duas vezes, ele abre a tela para a gente poder configurar e construir o nosso projeto de supervisão. O E3 Viewer, né, que mostra como vai ficar a tela quando a gente executa o que a gente construiu no estúdio, né? E o admin, né, que eu, né, falei que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Por favor, o server é o servidor que é construído e o admin administra tudo isso aí. É o módulo responsável pela interface entre o E3 Server e os outros módulos, né, o Studio, o Viewer. Então é possível enviar comandos do E3 Server utilizando o ícone na área de notificação do Windows, né, e controlar o domínio pela linha de comando. Então, quando eu vou na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Ellipse E3, como criar um novo projeto, e a gente vai inserir alguns objetos na tela para poder mostrar como a tela vai ficar configurada, beleza? Então, a próxima aula vai ser justamente essa. A gente vai construir um projeto e vai dar as informações necessárias para poder fazer as telas e como lidar com os objetos de tela. Beleza? Por hoje é só. Valeu, pessoal. Até mais.